Fala, moçada que se liga aqui no Se Liga. A gente vai falar agora sobre crase. É um assunto bastante cabeludo que muita gente confunde muito, mas eu garanto para você que essas dúvidas suas vão desaparecer totalmente depois dessa aula, tá bom? Aproveita e já dá o seu joinha aí, aciona o sininho para receber notificações e, claro, né, se inscreva aqui no canal do Se Liga. Se liga! Moçada, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é: crase não é acento, apesar de que o indicador da crase ainda é chamado de acento grave. Acontece que um acento dentro de uma língua, ele vai marcar uma pronúncia diferenciada, ele vai marcar a sílaba tônica, vai lá se a vogal tem que ser pronunciada de forma mais aberta ou mais fechada, enfim, alterar a sonoridade. E olha que na língua portuguesa os dois únicos acentos que fazem isso são o acento agudo e o acento circunflexo. Nem o tio marca a sílaba tônica em todas as palavras. O acento grave, que é o indicador da crase, ele até já chegou a ser usado como um acento mesmo na língua portuguesa, mas esse uso foi deixado de lado ainda lá na primeira metade do século XX, num dos primeiros acordos ortográficos feitos entre os países falantes da língua portuguesa. Mas se crase não é acento, então o que é? Bom, pessoal, no português, na língua portuguesa, a crase é a indicação de que houve a junção de um som de A com outro som de A, geralmente uma preposição e um artigo. Claro que na língua falada, quando a gente está falando, a gente faz essa junção de forma instintiva e nem muda em nada a sonoridade. Agora, quando estamos falando da linguagem escrita, nós precisamos indicar que ali havia dois As e que eles se juntaram num som único. É por isso que nós usamos, então, o acento grave para indicar que naquele local existe uma crase. A gramática normativa geralmente estabelece mais de uma dezena de regras para o uso da crase, isso com a finalidade de ser mais detalhista e mais abrangente. Só que esse grande número de regras acaba confundindo muito a nossa cabeça na hora de fazer esse uso. Então, eu vou passar para vocês aqui agora 3 casos. Nesses únicos 3 casos, a gente consegue resumir praticamente todas aquelas regras que a gramática traz para a gente para o uso da crase. Então, bora conhecer esses 3 casos? O primeiro caso de crase, é o mais simples de todos, é a junção do conectivo a com o artigo a. Nesse exemplo que nós temos aqui, dei o presente a Maria, craseado aqui. Ou seja, é o equivalente a dei o presente a mais a Maria. Ou seja, quem dá um presente a alguém e esse alguém foi a Maria. Essa junção aqui é que forma, então, uma crase. Mas também, nós temos outros exemplos aqui. A peça a qual assisti era uma comédia. Significa assistir a mais a peça. Forma esse a craseado aqui. A peça era uma comédia, ou seja, assisti a mais a peça e a peça era uma comédia. Então eu tenho aqui antes do qual, a peça a qual assisti. Joana usa sapatos a Luís XV. Isso aqui é uma regra da crase que diz que não se usa quando se omite a palavra à moda e tudo mais. Mas na verdade é isso. Joana usa sapatos feitos à moda Luís XV. A palavra moda desapareceu ali no exemplo. Então a gente tem o a craseado que tem embaixo, ele permanece em cima, com a crase, então. Sempre, gente, que se estiver na dúvida, por exemplo, tente substituir moda por estilo. Se virar um ao, se tiver um o aí, é porque não vai ter crase. Então, Joana usa sapatos feitos ao estilo Luís XV. Então, se fala ao, que é a junção do a mais do o, certamente se a palavra for feminina como moda, então a gente tem a mais a formando a crase. E nesse outro exemplo aqui, fui à Bahia e depois a Paris. Professor, mas por que tem crase aqui e não tem crase aqui?
Então, para a gente entender essa regrinha aqui, é só a gente fazer o caminho de volta, tá bom? Fui a mais a Bahia. Se eu falar da volta, vim da Bahia, eu tenho um A aqui, ó, né? Vou até esse Azinho aqui para não ficar muito bagunçado, ó, vim da Bahia. Então eu tenho o D mais o A. Então tem crase. Agora, fui a Paris, vim de Paris. Paris não tem um artigo antes, então o a Paris não tem crase, certo? É só fazer o caminho de volta que a gente consegue, então, descobrir certinho aqui onde é que tem a crase. Segundo caso da crase é quando acontece a junção do conectivo a mais locuções adverbiais formadas por substantivos femininos. Mas quais são essas locuções adverbiais? Elas vão mostrar em modo, muitas dessas coisas. Seriam a força, a míngua, a bala, as pressas, às vezes, as claras, as escondidas e muitas outras. Então é só pensar que locução adverbial, ela vai modificar o verbo de alguma forma. E aí, então, a gente vai ter esses exemplos. Vamos lá conferir aqui na prática. Matou a faca o inimigo. Como que ele matou o inimigo dele? Foi a faca. Foi o modo. Então a gente tem aqui uma conjunção, uma locução adverbial mostrando o modo como ele matou o inimigo. E por isso eu tenho o a. E lembrando que faca é palavra feminina. Todo o processo correu às claras. Ou seja, o processo correu de forma limpa, transparente, né? Nesse caso, então, a gente tem também aqui a crase. O coral irá se apresentar às 19 horas. Ah, professor, mas essa regra aí não é aquela que tem que ter crase antes de horas? É, pessoal, mas acontece que 19 horas é uma locução adverbial de tempo. Quando foi? Quando é que o coral vai se apresentar? Então eu não preciso de ter uma regra de uso da crase antes de horas, se eu souber que horas geralmente são locuções adverbiais de tempo. E ó, não é sempre que aparece crase antes de horas, não. Olha bem, esses exemplos aqui. As inscrições deverão ser feitas até às 17 horas. Por que não tem crase aqui? Por conta da preposição até. Aqui não é nem a questão do artigo. Tem o artigo, as, tá? Mas a preposição que está antes não é o a, é o até. E juntar até com as não dá crase. É só a com as. O médico atenderá após as 10 horas. Ó, esse após aqui é preposição também. Então, não vai se juntar, porque é preposição a mais as. Após as, então, não tem crase. A reunião acontecerá entre as 9 e as 10 horas. Mais uma vez, eu tenho uma preposição entre aqui. Não é a preposição a. Então, aqui e aqui eu também não tenho crase. E por fim, pessoal, o último caso de crase é a junção do conectivo a mais pronomes demonstrativos. Quais pronomes demonstrativos, professor? Aquele, aquela, aquilo. Então vamos ver isso nos exemplos práticos. Entreguei o doce àquele menino de verde. É legal falar disso aqui porque tem uma regra da crase que o pessoal fala não se usa crase antes de palavras masculinas. Aqui a gente tem aquele e nós temos menino, que é uma palavra masculina, e a gente tem crase, certo? Vamos para o outro. O carro não pertence àquela mulher. Olha a crase aqui no a. Porque a preposição a se juntou ao primeiro a da palavra aquele, da palavra aquela e da palavra aquilo, como é o caso aqui do último. Devo obedecer àquilo em que acredito. Devo obedecer a
o quê? Aquilo em que acredito. Então a gente tem também aqui a crase no aquilo. Essas são as 3 situações, os 3 casos em que ocorre crase. Também existem várias regras gramaticais que definem quando não devemos usar a crase, mas essas regras também podem estar resumidas ali nesses 3 casos que nós acabamos de ver. Por exemplo, não se usa crase antes de verbo no infinitivo, o que é meio óbvio, já que nenhum verbo aceita um artigo a antes dele. Então, não existe realmente crase, já que a crase depende do artigo a. Também em expressões que repetem termos como cara a cara, boca a boca, não tem crase. Por quê? A gente só tem esse a no meio que é uma preposição. Em nenhum desses casos também existe o artigo a, portanto, não existe crase. Outro exemplo que não se usa crase é antes de pronomes pessoais, como ela, elas, e pronomes de tratamentos, como Vossa Senhoria, Vossa Excelência, entre outros. Porque também esses pronomes não se ligam a nenhum tipo de artigo, principalmente o artigo a, que é fundamental para a existência da crase. Também não se usa crase antes de expressões indefinidas, como cada, alguma, nenhuma. Tudo isso são expressões indefinidas. E o artigo a, que é necessário para formar a crase, ele é um artigo definido. E a gente não consegue combinar um artigo definido com uma expressão indefinida. Por isso, a gente não usa crase nesses casos. Para entender melhor o uso da crase, é importante você conhecer bastante de regência verbal. Afinal de contas, as preposições que vêm após alguns verbos podem mudar totalmente o sentido daquela coisa. Então é bom você prestar principalmente atenção nesses verbos que se ligam aos seus complementos pela preposição a. Tá, ok? E às vezes essa preposição, como eu falei, pode mudar totalmente o sentido, como por exemplo no verbo assistir. Eu assistir a com preposição significa que eu assisti um espetáculo, eu presenciei um espetáculo, eu vi um filme no cinema. Agora, eu assisti sem preposição significa que eu dei assistência, ou seja, eu assisti Os Meninos de Rua, então não tem preposição. Outro verbo também seria o verbo aspirar. Eu aspiro a um cargo novo, ou seja, eu almejo, eu desejo, ou eu aspiro o ar poluído de São Paulo, ou seja, eu respiro o ar poluído. Então, se você não usar corretamente a crase depois de um verbo desses, esse verbo, inclusive, pode mudar totalmente de sentido o texto que você está escrevendo. Lembrando que essa aula é apenas um recorte e que se você tiver alguma dúvida ainda sobre o uso da crase, deixa aqui nos comentários que a gente te responde o mais rápido possível, tá legal? E se você quiser se aprofundar bastante num curso de gramática, corre lá na nossa plataforma, escolha o melhor plano e venha estudar com a gente, venha se preparar para o Enem e para os vestibulares com um cursinho que parece uma série de TV, tá ok? Eu fico por aqui e a gente se encontra logo mais em outra aula aqui no canal do Se Liga. Beijo para vocês, YouTube!